Segundo livro de Crônicas, irmãos. Convido os irmãos para nós meditarmos na palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículos 1 ao 4 e depois o versículo de número 20, que eu quero meditar com os irmãos nesta noite, nesta rápida reflexão, porque ainda temos a Santa Ceia. Eu quero agradecer ao presbítero irmão Michel pelo nobre convite para estar aqui, para ministrar a palavra, estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Então, queridos, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Eu disse segundo livro de Crônicas, capítulo de número 21, versículos 1 ao 4 e depois o 20. Diz assim a palavra de Deus. Crônicas é Antigo Testamento, tá? Crônicas, Antigo Testamento. Os 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então são os 12 históricos, que é 2 Crônicas, 1 e 2 Crônicas. Capítulo 21. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão seu filho reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Zefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Judá. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Versículo 20. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades algumas. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Baseado nesse texto, eu quero falar nessa noite sobre o tema: o rei que não deixou saudades. Irmãos, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos histórias fascinantes, histórias que nos trazem lições preciosíssimas para o nosso conhecimento e para o desenvolvimento teológico, espiritual, escriturístico. Nesta passagem do capítulo 21, que tem 20 versículos, nós temos aqui Jeorão, que era filho de Jeosafá, que foi então esse Jeorão, que foi então, ou Josafá, que foi o 5º rei de Judá. E ele reinou 8 anos, diz a Bíblia, que ele reinou em Jerusalém. Sua vida, irmãos, sua vida, seu reinado, sua história foram uma tragédia. A história do Jeorão, este que tornou-se rei. Obrigado, irmãos. Segundo a Bíblia, irmãos, ele foi um dos piores reis de Judá. Ou por que não dizer, Jeorão foi o rei mais perverso da história do reino de Judá, quando foi dividido o reino do norte de Israel e reino do sul Judá. Judá teve reis terríveis, mas este aqui, Jeosafá, ele foi o campeão. Vejam, tanto Jeosafá, seu pai, quanto seu avô Asa, irmãos, eles deixaram-lhe uma boa herança para eles, um legado, deixou um legado para o filho Josafá, tanto material quanto espiritual. Mas vejam, senhores, Jeorão, ele não valorizou aquilo que ele havia recebido dos seus pais, não valorizou. Quando não se valoriza aquilo que se ganha, irmãos, é um filho que não está muito bem. O mesmo que se você me der uma caneta, o mesmo que se você me der qualquer coisa, se você deu como um presente,
eu vou considerar e vou guardar, como nós fazemos aqui. Não posso desconsiderar ou fazer pouco caso daquilo que nós ganhamos. Jeorão, irmãos, ele não valorizou. Ele tinha 6 irmãos que nós fizemos aqui leitura. Quais eram os irmãos deles? Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Então era uma família de 7, com mais Jeorão dá 7. Então ele tinha 6 irmãos. Seu pai havia deixado bens para todos. Vejam que esta família, irmãos, eles não tinham problemas financeiros, eles não tinham problemas políticos, eles não tinham problemas religiosos. O problema dele, irmãos, era espiritual. E aqui está o segredo de muitas pessoas não terem sucesso na sua vida. É porque o problema é espiritual. E quando o problema é espiritual, irmãos, os céus se fecham. A pessoa não avança, a pessoa fica na terra. Ele só pensa em terra. A Bíblia diz que o nosso reino não é aqui deste mundo. Queridos, eu quero meditar aqui com os irmãos. Vamos ver os problemas que Jeorão tinha e os problemas que ele deixou. Os problemas que ele tinha e os problemas que ele deixou. Primeiramente, irmãos, o problema de Jeorão era um problema moral. Problema moral porque ele não honrou o seu pai, ou não honrou a seu pai. Primeiro, problema moral. Olha aqui o versículo 3 que nós fizemos leitura. E seu pai lhes deu muitos dons, de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas que ele ganhou, como cidades fortes. Porém o reino deu a Jeorão, porque ele era o primogênito. Problema moral, não honrou o seu pai. Quantos irmãos que desprezam o patrimônio, que desprezam uma herança que o pai dá? Eu diria, irmã Noêmia, que são filhos bastardos, que são filhos loucos, que são filhos que não valorizam a herança que o pai dá. Irmãos, eu tenho 2 exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo é o capítulo 15 de Lucas, que é o capítulo das coisas perdidas. Ali nós temos a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O filho se perdeu porque ele não valorizou a herança. Ele pediu, mais moço ainda, ele pediu a herança e o que ele fez? Ele esbanjou, ele jogou fora. E com quem? Foi na igreja? Foi em congresso? Não. Ele jogou no mundo tudo fora o que ele tinha ganhado da herança do pai. Ele não valorizou, esbanjou tudo fora e depois voltou para casa sem nada, estragou tudo. Que tristeza. Mas o pai, sempre cheio de amor, recebe o seu filho. Eu lembro de Nabote, irmãos. Nabote que tinha uma vinha muito linda. Nabote tinha um terreno muito lindo que vizinhava, que fazia extremo com o rei Acabe. E o rei Acabe, com toda certeza, lá no seu palácio, olhava e via a herança que Nabote tinha recebido. Ele olhava assim, e um dia ele, sabe do que? Eu vou negociar com Nabote. E olha a boa proposta que Acabe fez. Acabe fez uma grande proposta para Nabote. Chamou ele e disse: olha, Nabote, a tua herança, essa tua vinha aí, ela me é muito importante para mim. Eu negocio contigo. É o seguinte, eu te dou uma maior e melhor, essa que você tem. Só que eu quero, porque eu vou aqui alargar as minhas tendas, eu vou ficar aqui maior, porque isso aqui me é muito bom. Então eu te dou uma outra, bem melhor do que essa. Ele não aceitou. Então ele disse: então eu te compro, o preço que você quiser eu te compro. Realmente eram 2 propostas boas de Acabe para Nabote. E qual foi a resposta de Nabote? Não, é herança dos meus pais e não tem negócio. Aleluia. Deus, aleluia. Quantos que não valorizam, irmãos, a herança, a vinha, aquilo que Deus tem dado. Glória ao nome do Senhor. Irmão, valorize a tua herança, hein? Você é crente, você é batizado com o Espírito Santo. O teu nome está escrito no livro da vida. Você tem poder e autoridade para pisar
escorpiões. Você é um servo, você é uma serva, você é diferente. Valorize aquilo que Deus te deu. Oh Deus, aleluia. Ninguém aqui é pouca gente não, irmãos. Ninguém aqui é pouca gente não. Aleluia, aqui está o melhor desta terra. Aleluia, aqui está o melhor da terra, irmãos. Porque nós reconhecemos, podemos morar na periferia, podemos morar numa casinha de madeira que nem pintada é. Podemos, irmãos, a nossa casa ali não ter muito brilho. Mas, irmãos, a nossa verdadeira não é aqui. Eu perdi meu sogro fazem 17 dias. Meu sogro faleceu. E a minha sogra veio aqui em casa. Ficou 2 dias só, não aguentou mais. Ficou aqui 2 dias. Eu teve uma palavra na mesa, irmãos, que ela se consolou tanto, que eu já ouvi ela falar 3 vezes essa mesma palavra que eu falei para ela. Uma palavra que eu falei para ela, mas como trouxe consolo para ela. Qual foi a palavra, pastor? Estávamos na mesa, ela chorando. Eu disse: minha sogra, se alegre, minha sogra, porque nós estamos aqui nesta mesa, nós estamos aqui comendo, mas ele está comendo uma comida melhor. Ele tem uma comida melhor. Esta comida aqui pode provocar dor de estômago, esta comida aqui pode intoxicar, esta comida aqui é caro, mas ele come uma comida bem melhor, minha sogra. Se alegre.